Comissões da Alerj discutem retorno das mães ao trabalho com creches e escolas fechadas. Conselho de Ética da Alerj analisa 3 recursos e vai aguardar pareceres da Procuradoria e da CCJ. E Fórum Permanente discute papel do Legislativo na implantação da rede 5G. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. O Conselho de Ética da Alerj recebeu 3 recursos no processo de cassação dos 5 deputados presos na Operação Furna da Onça. Um dos pedidos alega que o deputado Flávio Serafini não poderia ter direito a voto no Conselho, pois o PSOL, partido do deputado, foi autor do requerimento inicial que pede a cassação dos mandatos. A presidente do Conselho, deputada Marta Rocha, explicou os recursos e disse que a votação no Conselho só acontecerá após os pareceres da Procuradoria da Casa e da Comissão de Constituição e Justiça. Um recurso do deputado André Correia e um segundo recurso do deputado Luiz Martins. Os 2 recursos apresentam o mesmo argumento, que o processo que originou o processo na Corregedoria, a sindicância da Corregedoria, ainda está em tramitação no Tribunal Regional Federal e, portanto, deveria aguardar a solução do processo judicial para que o processo no Conselho de Ética fosse iniciado. O segundo argumento apresentado por esses deputados é de que o sigilo imposto ao Tribunal Federal de Recursos iria causar prejuízo na análise, porque não seria possível na Assembleia Legislativa a adoção de sessões secretas ou reservadas, que essas sessões são abertas e que, portanto, o sigilo implicaria na possibilidade da ampla defesa. Esses 2 deputados solicitaram em um recurso à Comissão de Constituição e Justiça. Colocado em votação no plenário do Conselho de Ética, 4 deputados entenderam pela remessa à Comissão de Constituição e Justiça, que tem prazo de 10 dias, e 3 deputados votaram contrário. O terceiro recurso veio do deputado Marcos Vinícius. Ele alega que o deputado Flávio Serafini não poderia fazer parte do Conselho de Ética porque o seu partido foi o autor do requerimento inicial da instauração do procedimento por quebra de decoro parlamentar. O procedimento inicial foi assinado pelo deputado Eliomar, mas também pela presidência do Diretório Municipal do PSOL. Todos os 7 deputados do Conselho de Ética entenderam pela remessa imediata à Procuradoria da Casa para que a Procuradoria da Casa se manifeste no que se refere ao deputado Flávio Serafini. Então, o próprio deputado Flávio Serafini votou para a remessa à Procuradoria. Nós vamos dar 5 dias à Procuradoria para a Procuradoria se manifestar quanto a essa questão, lembrando aqui que não é a presidência do Conselho de Ética que faz a designação dos deputados que irão integrar o Conselho. Quem faz essa designação é o presidente da Casa. Então, nós pedimos à Procuradoria para esclarecer essa preliminar, né? E tão logo volte o resultado da Procuradoria da Casa e da Comissão de Constituição e Justiça, nós vamos colocar em votação o processo. O Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio debateu nesta segunda-feira o papel do Legislativo na implantação da rede de internet móvel 5G no Estado. Para os participantes, é preciso envolver a Alerj e câmaras municipais para discutir os detalhes da Lei Federal 13.116 de 2015. Essa legislação aprova normas gerais para o licenciamento, instalação e o compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações para os serviços de telefonia móvel e acesso à internet. A Assembleia pode usar, toda a sua capacidade política, a liderança dos seus deputados,
para fazer as suas gestões no sentido de favorecer, né, de levar às cidades do Rio de Janeiro, nas prefeituras, os prefeitos, as câmaras municipais, a importância que é ter uma legislação mais moderna, né, para a implantação de infraestrutura. Quanto mais rápido essa licitação ocorrer, melhor. De muito, que eu, particularmente, pela minha formação de engenheiro, pelos conceitos que eu venho debatendo há muitos anos, existem 2 tipos de edital de licitação, como bem colocou aqui o Felipe. O arrecadatório e aquele que prioriza o investimento. Eu gostaria muito, Felipe, que a opção do governo federal fosse pela priorização do investimento. Que com a arrecadação, se ele for arrecadatório, só ganha o Tesouro Nacional. Se for pelo investimento, ganha o Brasil como um todo, principalmente os nossos municípios. Seja usado na expansão de rede foi uma das propostas debatidas. Ao longo de 20 anos, o fundo arrecadou 34 bilhões de reais, dinheiro que poderia ser utilizado para a implantação da tecnologia 5G. Essa nova modalidade da telefonia móvel vai trazer benefícios para as indústrias, agricultura, setores produtivos, além da criação de empregos. Segundo o superintendente de Planejamento e Regulamentação da Anatel, Felipe Roberto de Lima, o Brasil tem 225 milhões de celulares e 31 milhões de telefones fixos, tecnologia que tem perdido espaço. Por isso, investir na 5G é muito importante e o Legislativo Fluminense pode ajudar no assunto. Esse admirável mundo novo que se abre com 5G, de fato, é um passo importante para o estado do Rio de Janeiro, que tem 92 municípios, quer dizer, é um estado pequeno comparado a outros estados da federação, então tem também a possibilidade, via Assembleia Legislativa, de trabalhar junto aos municípios para avançar também no que tange as questões legislativas. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que cerca de 1.700.000 mulheres criam seus filhos sozinhas no Brasil. Muitas não contam com uma rede de apoio para deixar as crianças quando saem para trabalhar nesse momento de retomada da economia, já que creches e escolas seguem fechadas. Esse foi o tema da audiência pública desta segunda-feira, organizada pelas Comissões de Trabalho, Saúde e de Defesa dos Direitos da Mulher. Representantes da Defensoria Pública e do Ministério Público reforçaram os riscos tanto para as mulheres, que acabam ficando mais vulneráveis, podendo inclusive perder o emprego por não terem com quem deixar os filhos, quanto para as crianças, que sozinhas em casa podem sofrer acidentes domésticos e ficam mais expostas a todos os tipos de violência. A gente se deparou então com esse problema que a gente percebeu que a gênese dele era uma não compreensão do papel social que a escola desempenhava na movimentação da própria economia, né? De poder permitir que os pais, e aí normalmente mulheres, porque como vocês já falaram aqui diversas vezes, o cuidado é um verbo que se conjuga mais no feminino, né? E aí eu não quero ficar reforçando esse papel estereótipo da mulher, mas assim, os cuidadores exclusivos, em sua maioria mulheres, podiam sair para trabalhar com alguma segurança porque sabiam que seus filhos estavam ali na escola e isso não foi percebido. Então, esse papel que a escola desempenhava para os setores produtivos, né? Detectamos, então, que os gestores, tanto estaduais e municipais, não estavam tomando em conta esses riscos. E aí as crianças se colocariam em riscos de sofrerem acidentes domésticos, que 81% dos acidentes domésticos acontecem em casa, conforme tem previsão lá na Política Nacional de Atendimento à Saúde Integral das Crianças. E também um estudo da FGV falava que de cada 10 famílias, uma família não teria com quem deixar os filhos, não teria essa rede de apoio. Os participantes da audiência também destacaram que uma retomada desordenada da economia, sem o desenvolvimento de políticas públicas que protejam essas famílias, vai acentuar ainda mais as desigualdades sociais e no mercado de trabalho.
Para Eleutéria Mora, da Casa da Mulher Trabalhadora, as mulheres que já desempenham dupla jornada cuidando dos filhos e trabalhando fora, com a pandemia adotaram o que os movimentos estão chamando de jornada sem parar. Eleutéria reforçou que mesmo com a volta das aulas presenciais, muitas mães não vão se sentir seguras de que podem mandar os filhos para a escola. Segundo ela, toda essa falta de assistência pode gerar um aumento sem precedentes do desemprego entre as mulheres. 12% das estoquistas, caixa, operadoras de sessões e tudo que responderam, com quem ficam as crianças? 12% com a vizinha amiga, 36% com a avó, 27% creche pública ou comunitária. Entendendo creche pública, né? porque a lei também mudou de lá para cá. Então, eu tenho 75% aqui, 2009, são 11 anos. Se a gente pegar hoje a pesquisa que a SOF, Sempre Viva, a Organização Feminista, realizou com as mulheres, agora, na época da pandemia, o nome da pesquisa é Sem Parar. Então, nós estamos vivendo um momento que nós já tínhamos um trabalho com dupla jornada, nós agora temos um trabalho que a gente pode colocar o nome Sem Parar. A deputada Mônica Francisco, presidente da Comissão do Trabalho, endossou as preocupações dos participantes da audiência e cobrou que o Poder Executivo identifique essas famílias e crie políticas que deem o suporte necessário para essas mães. A deputada também reconheceu a importância das escolas para a economia e para o setor produtivo, que foi evidenciada durante a pandemia, e enumerou algumas condições necessárias para garantir o trabalho remoto, como fornecimento contínuo de energia elétrica e a disponibilização de internet gratuita para a população mais vulnerável. É um impacto muito grande a ausência de redes que dialoguem entre si para cumprir o papel de Estado, inclusive, né, e sobretudo, nesse acompanhamento da vida cotidiana dessas mulheres, que precisam trabalhar, em sua maioria, mais de 50%, dos lares e dos domicílios aqui do estado do Rio de Janeiro são chefiados por mulheres. Então, o impacto disso na vida econômica e na vida, né, de fato, concreta dessas mulheres é muito devastador, é um impacto muito alto, sobretudo no que a gente diz, né? Não é só uma questão de retomada econômica, é preciso que a retomada seja feita com muito cuidado para garantir a vida das crianças, dos jovens adolescentes e, sobretudo, das mulheres. Foram feitas algumas sugestões, como a criação de um observatório do Poder Legislativo para concentrar a demanda dessas mulheres, que gerem dados importantes para a mobilização da sociedade. A deputada enfermeira Rejane criticou a falta de um planejamento do governo que protegesse essas mães em um momento tão difícil como a pandemia da Covid-19. Como conciliar agora, né, a saída delas do espaço privado para poder trabalhar e a situação que creche está fechada, escolas estão fechadas, né? Como conciliar isso? Como sair para ir trabalhar com risco de se contaminar e voltar para sua casa, né? E lidar com a sua família, com seus pais e mães que estão ali, né? E que provavelmente são idosos, né? Então é um debate muito importante. Nós achamos que o poder público precisa ter esse olhar para essa questão feminina, preciso ter um olhar na questão da ajuda financeira para essas mulheres, é preciso ter um olhar para exigência, né, junto ao patronato de como resolver essa situação, que não é uma situação, obviamente, só das mulheres. É uma situação da economia do nosso Estado e é uma situação de todos nós. O Jornal da LERJ fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas nossas redes sociais. TV LERJ, o canal do povo. Uma boa noite para você.